Vamos nessa, galera! Segunda-feira é dia de questões e a gente está disponibilizando esse videozinho com comentário das questões que postei na segunda, hoje na terça. Pessoal, olha só, questão 73, 74, 75. São questões inéditas, não é? E a gente tentando circular sempre ali aquelas mudanças, aquilo que é mais recente na legislação previdenciária. Ainda que algumas dessas mudanças que estão no decreto 3048, por conta do decreto 10.410, já eram mudanças ali, quer dizer, já eram situações que não constavam na legislação, lei, decreto, mas já estava ali pontuado na IN 77, que era mais descritiva, não é? Então a gente pegava ali, mas para a prova a gente ficava com dúvida, pô, não está cobrando a IN, e como é que eu me comporto em relação a questões de prova? Mas agora não tem jeito. Então, por exemplo, essa questão, quer dizer, essa não, a questão 74, isso, a questão 74 diz respeito a isso. Então, bora lá na questão 73, vamos nessa, olha só. Leopoldo, recém-formado em pedagogia, foi contratado por uma escola particular de ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. Nessa situação, de acordo com as novas regras de aposentadoria, ele poderá se aposentar quando completar 57 anos e 25 anos de tempo de contribuição em efetivo exercício em função de magistério. Pois bem, professores, a nova regra pós-emenda constitucional 103 é menos 5 anos na idade. E tempo de contribuição, 25 anos em função de magistério. E a próxima questão vai falar um pouco sobre essa coisa de função de magistério, tá joia? Então vamos lá. Menos 5 anos na idade. Bem, regra geral, 65 anos homem, 62 anos mulher. Então, menos 5 anos, 60 anos o professor, 57 anos a professora e tempo de contribuição em função de magistério, 25 anos para ambos os sexos, beleza? Então, portanto, a questão 73, ela é falsa. Ela é falsa. Vamos lá na questão 74. Essa aqui que eu estava lembrando que eu tinha posto uma questão justamente que já constava na IN, mas ainda não no decreto 3048, mas agora já consta. Então vamos lá. Cristiane, professora de formação, foi convidada pela escola onde trabalhava a exercer o cargo de diretora. Nessa situação, caso aceite, ela sai da sala de aula, não é? Ela está saindo da sala de aula. Ela vai abrir mão ao direito da aposentadoria na qualidade de professora. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso, porque justamente é isso que eu estava falando logo no início aqui do vídeo. A IN 77 já deixava claro de que quando falava função de magistério, porque a Constituição Federal falava o professor exclusivamente em função de magistério, na verdade a IN 77 dizia, olha, mas a situação de um professor, por exemplo, que não está exatamente em sala de aula, mas está na coordenação pedagógica, no assessoramento, na direção, é professor, mas foi deslocado para a função de diretor. É claro que continua tendo direito à aposentadoria especial de professor. Beleza? Então, por ela ser professora e ser sacada para ser diretora da escola, ela não perde a condição de professora em função de magistério. Joia? Então, portanto, ela continua tendo direito aqui a 57 anos mulher, 25 anos de tempo de contribuição em função de magistério exclusivamente. Então, vamos lá na questão. Então, essa questão, ela, caso aceite, ela vai abrir mão. Falsa. Questão 74 é falsa. E vamos lá na questão 75. Essa aqui é uma questão que eu botei que gera uma dúvida danada. A Dailma, inclusive, ontem à noite eu olhando ali os comentários, e a Dailma fez, olha, é falsa. Mas é falsa essa questão por tal fundamento. Eu falei, olha, é falso, é verdade, mas o fundamento é mais amplo daquilo que você pensou. E eu vou dizer o que é que ela pensou, mas vamos lá, vamos ler a questão. O trabalhador rural é exclusivamente aquele que trabalha em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, denominado pela legislação previdenciária de segurado especial. Então, o trabalhador rural é exclusivamente o segurado especial? Não, esse é um erro, não é? Muito comum a quem começa a estudar direito previdenciário, porque a gente está lá pontuando, não é? Os segurados, CADES-F. E a gente faz lá pontuando mesmo de forma bem assim, incisiva, de que dentre os segurados a gente tem um segurado especial, que é o pequeno produtor rural, que trabalha em regime de economia familiar, em uma pequena propriedade rural, limitada a 4 módulos fiscais. Então a gente fica falando que o segurado especial é um segurado diferente, porque não contribui sobre remuneração, e sim sobre comercialização da sua produção. E assim a gente vai falando que o segurado especial, e de certa forma eu acho que esse é até um pecado que a gente
gente comete quando estamos facilitando o entendimento da matéria, é de que porque a gente fica tão preocupado em definir segurado especial, a gente acaba que perde um pouquinho, não é, o conceito de trabalhador rural. Porque o trabalhador rural não é exclusivamente esse cara que trabalha numa pequena gleba rural, com a família, sem empregados permanentes. Não, não necessariamente é esse cara. Por exemplo, eu já trabalhei em Petrolina 1 ano e meio, ali na fiscalização da Previdência, né? Auditor da Previdência, fiquei ali 1 ano e meio, no ano ali de 2001 até o início de 2002. Depois eu vim para Salvador. Mas vamos lá, estou falando isso porque em Petrolina tem aquela coisa das plantações de uva, de produção de vinho, de exportação de manga para a Europa, o negócio é grande lá. Então, resultado, tem lá aquelas fazendas que tem proprietários, pessoas físicas, tem empresas, produtor rural, pessoa jurídica, e tem uma cacetada de agroindústrias, correto? Estou dizendo tudo isso, contextualizando para dizer que deu uma praga na plantação de uva. E a indústria e a empresa produtora rural, pessoa jurídica, dentre o seu quadro de funcionários, não tinha um especialista em pragas de uva. Então o que ela faz? Ela contrata um autônomo, um contribuinte individual. Olha só, o contribuinte individual rural. Então ele está prestando serviço ali na zona rural, enquadra-se como um contribuinte individual rural. Para facilitar ainda mais, essa produtora, não é produtor rural, pessoa jurídica, que tem essa grande plantação de uva e de manga, ela não tem os seus empregados? Esses empregados são empregados rurais. Quando chega o caminhão e vai ali começar a colocar ali as uvas e as mangas, carregar, são os avulsos rurais. Então, quando a gente diz trabalhador rural, a gente não quer dizer exclusivamente segurado especial. Você tem um empregado rural, você tem um avulso rural, você tem um contribuinte individual rural e você tem um segurado especial. Então você não vai ter o doméstico rural. Não existe isso, correto? O doméstico não pode ser doméstico urbano ou doméstico rural, não. Porque o habitat do doméstico é a casa de uma pessoa e aí independe de onde essa casa está. Ele lava a roupa, ele asseia os banheiros, ele varre a casa. Isso não tem nada a ver com atividade na zona rural, ok? Então, portanto, o doméstico você não tem rural. E o facultativo, só se você caiu, bateu a cabeça para dizer o facultativo rural ou facultativo urbano, não faz o menor sentido. Então, nos segurados, a gente tem como trabalhador rural o empregado, o avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. E agora voltando à aluna, a Dilma fez assim, para uma amiga minha, inclusive, que é delegada da polícia, mas que gosta, também professora, e aí comentou que a Dea Carla fez: Ítalo, eu acho que é falsa, mas eu tô meio sem fundamento. Aí a Dilma veio e falou: Dea Carla, minha amiga, é, na verdade, falsa, porque o segurado especial, ele não necessariamente trabalha em regime de economia familiar, ele pode trabalhar individualmente. Ok? Beleza, isso é verdade. Mas não responde à questão, correto? Então eu falei que ela acertou por um fundamento, mas que não era o fundamento correto. Porque, na verdade, o segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar. Mas ele pode trabalhar sozinho, é claro. Mas a pergunta diz respeito a: o trabalhador rural é exclusivamente um segurado especial? Não. O trabalhador rural pode ser um empregado rural, avulso rural, contribuinte individual rural e o segurado especial. Beleza? Forte abraço a todos, vamos juntos nessa caminhada, nada mudou e a gente está no compasso de espera de maio do próximo... É engraçado isso, agora deixa eu falar. É engraçado isso, a gente está lá botando, olha galera, a gente está esperando maio do próximo ano. Enquanto outras pessoas, ou sei lá o que, né, porque eu acabo que não acompanho, mas eventualmente alguém diz: ah, tem curso aí que está querendo já vender curso. Rapaz, eu não me interesso e também ninguém é obrigado a comprar curso, não é? Quando o curso é da natureza do curso, anunciar cursos para vender. Eu não sei qual é a expectativa de determinados alunos de um curso anunciar o que, afinal, não é? Se ele prepara para concurso. Mas beleza, vamos lá, esquece. Mas aí, resultado, a gente coloca lá que, olha, vamos esperar agosto do próximo ano para a gente saber se em 2022 haverá concurso. Ladrão, já quer vender curso. Rapaz, isso é inacreditável. Aí vem outro com deboche. KKK, sempre foi assim. Não, rapaz, se informe.
se informe, o decreto é de 2019, estabelecendo o prazo de maio de cada ano para que os órgãos façam pedidos para realização no ano subsequente. Que outra coisa eu ia falar? E é que eu dou risada, cara. Eu boto assim... olha, galera, estamos aí numa pegada de tá sempre disponibilizando algum conteúdo para que, olha, não morra ali, não apague, chama kkkkkkk. Eu não vi a graça. Sério, eu não vi a graça. Não sei o quê, por quê, não sei o quê. Mas, rapaz, cacete, velho, vai estudar, rapaz. Vai estudar. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu!